Uma câmera, um microfone, uma cadeira, um celular, um computador. Uma rotina muito frequente nos dias atuais. Até mesmo os mais tradicionais precisaram aprender a lidar com a tecnologia durante essa pandemia. Com o número de óbitos cada vez mais frequentes pela Covid-19, ficar em casa se tornou essencial. E esse tipo de comunicação se tornou muito parte da rotina das pessoas. Mas a pandemia também trouxe outras consequências nas relações pessoais entre os seres humanos. Por isso, a partir de agora, vou te levar para uma viagem documental e te mostrar alguns aspectos que alteraram no contexto da pandemia. No dia 31 de dezembro de 2019, a China alertou a Organização Mundial de Saúde sobre uma nova epidemia de pneumonia de origem desconhecida em pessoas que tinham frequentado o mercado de frutos do mar na cidade de Wuhan, na China. Mesmo com todas as medidas de contenção do governo chinês, em 3 meses o vírus já havia se espalhado pelos 5 continentes, causando uma pandemia e centenas de milhares de mortes no mundo. Inicialmente chamado de coronavírus, o vírus foi nomeado como SARS-CoV-2 pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. A palavra coronavírus refere-se ao grupo de vírus ao qual pertence. Talvez você não saiba, mas existem vários tipos de coronavírus. Para evitar a confusão e estigmatização de qualquer grupo ou país, a OMS procurou um nome que não se referisse a uma localização geográfica, a um animal, um indivíduo ou um grupo de pessoas, e que também fosse pronunciável e relacionado à doença. Por isso o nome escolhido para a doença foi Covid-19. O nome é retirado das palavras corona, vírus e doença, com 2019 representando o ano em que surgiu. A taxa de transmissão do Covid-19 é de 3 a 10 vezes maior do que de outros coronavírus, devido a mutações, o que confere maior potencial de penetração nas células humanas. As análises genéticas do vírus demonstraram que os morcegos provavelmente foram os primeiros hospedeiros. Apesar dessa evidência, há muitas razões para não se acreditar que os morcegos transmitam diretamente aos humanos. Acredita-se em um hospedeiro intermediário, o pangolim, um mamífero onde o vírus se adapta ao mudar de hospedeiro, para só então infectar o homem. Inicialmente os casos foram atribuídos aos que tiveram contato direto com o mercado de frutos do mar. Após alguns dias, a transmissão entre pessoas ficou bem estabelecida, ocorrendo através de fluidos corporais, como da fala e espirros, e bem como utensílios de uso pessoal. Os coronavírus podem sobreviver em superfícies por até 9 dias. O período médio de incubação, que é o tempo para que os primeiros sintomas apareçam, pode variar entre 2 a 14 dias, mas geralmente ocorre no 5º dia após a infecção. Além disso, cada indivíduo transmite a doença, em média, para 3,28 pessoas. A letalidade é uma taxa que compara o número total de óbitos com a quantidade de pessoas infectadas pela doença. A mortalidade é um índice obtido por uma relação dos óbitos para cada 100 mil habitantes da área analisada. Esses números, portanto, variam de acordo com o país, região, cidade e períodos temporais. Segundo dados divulgados recentemente, por exemplo, a taxa de média de letalidade global se aproxima de 1,7%. No Brasil, essa taxa é de aproximadamente 3,1%. Já a taxa de mortalidade global varia entre 2% e 4%. No Brasil, esse valor é de 0,06%. É importante ressaltar também que esses valores crescem muito em pacientes com comorbidades, como diabetes, problemas cardiovasculares, entre outros. Por exemplo, no estado de São Paulo, para pacientes com tais problemas, a taxa de letalidade pode chegar a 49%. Isto é, quase metade das pessoas com comorbidades que são infectadas pelo Covid-19 acabam morrendo. Em média, os sintomas mais frequentes para a doença são febre baixa, fadiga, tosse seca, anorexia, mialgia, dispneia e outros menos comuns, como a cefaleia, a dor de garganta, coriza, náuseas e diarreia. Surgem entre 4 a 10 dias após o contato com o vírus. As principais complicações são insuficiência respiratória, lesão cardíaca, hepática e renal, arritmias, coagulopatias, choque e infecções secundárias. Há 4 estágios da doença. O primeiro estágio é o estágio leve, onde não há comprometimento pulmonar. O segundo estágio
é o estágio moderado, com leves sintomas respiratórios pulmonares, uma pneumonia leve. Juntas, esses estágios representam 81% dos casos, ou seja, grande parte da maioria das pessoas tem ou o estágio leve ou o estágio moderado da doença. Já o estado grave, que são 14% dos casos, há um maior comprometimento pulmonar, uma inflamação sistêmica descontrolada, dispneia, hipóxia, lesão pulmonar são bem recorrentes nesse estágio. Já o estágio crítico, que atinge 5% dos casos, há a necessidade de ventilação mecânica e também a apresentação de sinais de choque séptico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para infecções leves, o tempo de recuperação médio é de 2 semanas. Já para infecções mais graves, cerca de 3 a 6 semanas. É importante lembrar que a maioria dos pacientes que vão para o último estágio da doença tem sérios problemas nas unidades intensivas de tratamento, nas UTIs, e muitos deles acabam falecendo. Estima-se que, até o momento, o período de transmissibilidade ocorre durante 0 e 7 dias após o início dos sintomas. Esse período é o tempo apto que um receptor do vírus, um infectado, pode passar o vírus para outra pessoa. Entretanto, é importante ressaltar que os maiores picos de transmissão ocorrem entre o 3º e o 5º dia depois da infecção do paciente por Covid-19. A transmissão ocorre principalmente através de gotículas respiratórias em contato com membranas mucosas, de pessoa para pessoas. Entretanto, a transmissão pode ocorrer também pelo contato físico por algum material onde há a presença do vírus. Não se sabe quanto tempo o SARS-CoV-2 pode sobreviver nessas superfícies, mas outros coronavírus conseguem resistir de 6 a 9 dias. Existem 2 maneiras muito utilizadas para a detecção de presença de Covid-19 no organismo do ser humano. O primeiro deles é o PCR, reação em cadeia de polimerase. Esse exame utiliza uma amostra obtida do nosso nariz e, a partir do 5º dia após a infecção, costuma ser bem eficiente, mesmo que o paciente esteja sintomático, em detectar a presença do RNA viral no material genético. Assim, detectado a presença do RNA viral, há uma grande probabilidade de o paciente estar infectado pelo Covid-19. Outro teste bastante utilizado são os testes rápidos, conhecidos como imunocromatográficos. Esses testes visam detectar a presença de anticorpos específicos, o IgM e o IgG. Esses anticorpos são uma resposta do nosso organismo à infecção viral pelo Covid-19. Muitas vezes esses testes, por serem mais simples e rápidos, são utilizados na triagem dos casos e também como suporte ao resultado do exame PCR anteriormente mencionado. Para casos mais duvidosos e complexos, também são realizados a radiografia e a tomografia do tórax. O objetivo desses exames é encontrar a pneumonia bilateral, que é o achado mais comum. Ainda não há um tratamento específico validado para o coronavírus. Recomenda-se isolamento e cuidado de suporte, incluindo oxigenoterapia, hidratação oral, tratamento com antibióticos para infecções bacterianas secundárias. O uso de imunoglobina intravenosa pode também ajudar em pacientes graves. Ainda não há nenhum estudo de reconhecimento internacional com uma população considerável que comprove a efetividade da hidroxicloroquina/cloroquina no tratamento de Covid-19. É importante lembrar que esse medicamento existe há muitos anos e sempre foi utilizado em pacientes com malária em diversas partes do mundo. As melhores medidas de prevenção são lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel, descartando ele depois, ou oferecendo uma barreira com antebraço, nunca com as mãos. Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos antes de lavá-las. Usar álcool em gel 70% nas mãos e na desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência. Não compartilhar objetos de uso pessoal. Outras medidas de prevenção são para pacientes infectados pelo vírus. Esses não devem sair de casa por até 15 dias, evitando locais e eventos com aglomerações. Devem cumprir um isolamento de 7 dias e manter distância de ao menos 1 metro entre uma pessoa e outra. É claro que pacientes
em estágios da doença graves ou críticos precisam realmente de tratamento intensivo em unidades hospitalares. Bom, esse foi um breve resumo para a gente poder lembrar um pouquinho do que é essa doença Covid-19 que tem nos assolado há pelo menos há quase 2 anos. No fim do ano passado, essa doença já tinha nos atingido de alguma forma, seja nos infectando algum parente ou até mesmo, infelizmente, fazendo algum conhecido nosso virar óbito. A situação era bem desanimadora, número de óbitos crescendo, não só no Brasil, como também pelo mundo. É bem verdade que o Brasil liderou o ranking no número de casos e óbitos quase sempre, mas a situação começou a melhorar um pouquinho com o surgimento de vacinas que foram desenvolvidas ao longo do ano passado e começaram a ser aplicadas em 2021. Uma vacina precisa seguir altos padrões de qualidade em todas as suas fases, desde a pesquisa inicial até os testes em animais, depois em humanos. Os estudos de segurança e eficácia são realizados antes do registro e aprovação das vacinas pelos órgãos regulatórios de cada país. No Brasil, esse órgão é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Até hoje, nenhuma vacina apresentou 100% de eficácia, não somente contra a Covid-19, mas contra qualquer outra doença. Apesar da eficácia alta ocorrer somente quando o imunizante supera os 90% nos ensaios clínicos, uma eficácia superior a 50% já é suficiente para o controle de uma doença, e no nosso caso, no controle dessa pandemia. No Brasil, as vacinas começaram a ser aplicadas em janeiro de 2021, em ritmo muito lento, pelo atraso na aquisição das mesmas. Mas com o passar do tempo, esse ritmo começou a ser acelerado, e até o momento da gravação desse documentário, em meados de julho, segundo os dados das secretarias de saúde, a primeira dose de vacinas foi aplicada em 83.794.712 pessoas, o que corresponde a 39% da população. É bem verdade que esse percentual considera a população abaixo de 18 anos, e no primeiro momento, essa população não é alvo das vacinas. Assim, esse percentual, retirando essa população, é maior ainda. Dessa forma, com a aplicação de vacinas cada vez mais rápida, atingindo faixas etárias importantes da população, mesmo com medidas menos restritivas de isolamento, o número de óbitos e casos começou a cair após julho de 2021. Assim, a vacina tem se mostrado um importante fator para acabar de vez com a pandemia e fazer com que as coisas, pelo menos no primeiro momento, voltem à normalidade. Para se ter uma ideia do impacto da Covid-19 no Brasil, até a gravação desse documentário, o Brasil contabilizou 534.311 óbitos e 19.105.000 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados das secretarias de saúde. Espera-se que até o fim desse ano a pandemia já esteja numa situação de controle no Brasil e que os brasileiros consigam voltar à normalidade de suas rotinas. Mas, durante quase esses 2 anos, as rotinas das pessoas e as relações entre elas foram bastante modificadas. E durante o curso dessa pandemia, nós entrevistamos algumas pessoas, especialistas, para falar sobre esse assunto. Para começar a entender essas mudanças, nós conversamos com o psicólogo Antônio César Peron, que nos mostrou como ao longo do tempo, a pandemia foi mudando a forma de nós enxergarmos as pessoas e as situações ao nosso lado. Tínhamos uma ideia de que logo passaria, e ao longo do tempo isso foi não se concretizando. Então, num primeiro momento, as pessoas tiveram muito medo pelo desconhecido, e todos nós ficamos muito à mercê das orientações advindas das autoridades. Então, essa primeira fase foi uma fase de reclusão. Nós temos uma questão estrutural no ser humano que nós somos seres falantes e seres de mobilização, de movimentação. E o que foi acontecendo? Nós paramos de nos movimentar. E, essencialmente, nós somos seres também de encontro com o outro. O fato de você ter que fazer todo um cálculo para estar com o outro ao longo desse período trouxe também uma angústia para um determinado tipo de pessoas que há de se lembrar que essa questão psíquica da pandemia, ela vai atingir diferente aquilo que nós chamamos de estruturas psíquicas, estruturas, vamos chamar de personalidades,
diferentes que nós temos. Então nós temos aquelas pessoas um pouco mais cuidadosas, são aquelas pessoas que têm medo de tudo, aquelas pessoas que sempre têm um persecutório, essas ficaram num sofrimento, tiveram e ainda estão num sofrimento maior. Outras pessoas, vamos dizer assim, não é que não acreditaram, mas aquelas pessoas que falam, apesar de eu tenho que tocar a vida. Então fica muito difícil mesmo você ter que lidar com uma situação onde você não sabe o que está vindo e começa a ter ao longo do tempo óbitos, e isso passa a assustar. Essas alterações tão repentinas ocasionaram diversos problemas. A Júnia, psicóloga, e o Guilherme, advogado, nos contam também um pouquinho, na prática, de como essas situações aconteceram. Essa mudança tão rápida provocou estresse, provocou ansiedade, né? Quantos de nós vivemos momentos difíceis nesse período, né? De confusão, de dúvida, né? De insegurança. Infelizmente foram muitas perdas, né? Perdas tanto concretas, infelizmente perda de familiares, pessoas adoecidas, né? E também como perdas simbólicas, nossos trabalhos, nossos sonhos, né? Planos que tinham sido traçados para 2020, que infelizmente tiveram que ser readaptados. Além de tantas perdas que nós precisamos passar, nós também tivemos uma mudança brusca na rotina, que intensificou o nosso convívio, especialmente com aqueles que moram dentro da nossa casa. Nem sempre as relações são fáceis dentro de casa. Podemos ter momentos bons, de lazer, diversão, mas também temos responsabilidades, algumas vezes atritos, e momentos não muito fáceis sobre as nossas relações. A pandemia trouxe consequências, ao passo que eu não consigo me socializar com aquelas pessoas de fora, eu tive que conviver mais com os meus familiares. E para o direito, a gente já sabe que o direito de família evoluiu, inclusive há doutrinadores que defendem a nomenclatura não direito de família, mas sim direito das famílias. O conceito de família está ampliado, já não é de hoje. Então temos famílias constituídas não só o homem, a mulher e o filho, que é aquela família tradicional, mas também temos famílias homoafetivas, tem família constituída por um pai, então somente um filho. Temos famílias constituídas por avô e o neto. Portanto, é uma realidade. O que a gente percebe na nossa sociedade é que houve um grande aumento com a pandemia no número de pedidos de divórcio. Existe uma grande dificuldade para fixação de visitas dos pais que não convivem diretamente com seus filhos. Mas o que mais nos preocupa é que houve um grande aumento no número de violência doméstica. E quando falamos de violência doméstica, ela ocorre tanto com o homem, tanto com a mulher, tanto com a criança, até mesmo com o idoso. E isso a gente tem que começar a analisar e tentar resolver esse problema que surgiu juntamente com a pandemia. E o que a gente percebe é que quando esses crimes ocorrem no núcleo familiar, tanto a vítima quanto o agressor são prejudicados. A vítima, ela tem o seu direito da integridade física violado, e o agressor possivelmente vai ocorrer uma ação penal, no qual ele poderá ser até retirado da sociedade e tendo uma pena restritiva de liberdade. Portanto, o que notamos com esse aumento do número de violências é que essa sanção penal, essa punição, não se mostra eficaz para regular essas condutas. E isso cabe a nós criarmos políticas, tanto o profissional do direito quanto aos profissionais da saúde, para conscientização e evitar que esses crimes ocorram. A integridade física das pessoas que sofrem violência fica afetada, mas não somente. Sabemos que a violência psicológica está na base de todas as outras. No mínimo, um afeto emocional a pessoa vai ter, algum prejuízo, seja medo, incerteza, insegurança, então todas emoções que nos fazem sofrer. Principalmente quando você já tinha uma estrutura de relacionamento mais comprometida, né? Isso acabou sobrepujando, né? E também nós precisamos do diferente. A gente fala em psicanálise, nós precisamos do familiar e do infamiliar. Então, o que vai acontecendo ao longo do tempo? Eu ficando muito com as mesmas pessoas, isso começa a fazer com que me provoque naquela, vou chamar de
pulsão, que é a questão da agressividade. Então começa a haver ali uma falta de impaciência, uma irritabilidade, um cansaço de uma rotina. Porque o que acontece? O espaço psíquico diminui. Diminuindo esse espaço psíquico, eu começo a ter, antes do processo de adaptação, reações perante isso. E uma das reações primárias do sujeito é a agressividade. É uma agressividade não ir para uma violência, apesar que houveram casos que foram. Mas olhe bem, desde que as pessoas, ou o grupo familiar, ou o grupo de amigos, já tivessem um potencial para isso. Mas sim, né, aconteceu isso nessa diminuição que acontece quando você tem, inclusive, um espaço físico menor. Antes de haver o processo adaptativo, porque há, ao longo do tempo, existe essa manifestação de uma falta de paciência, de uma irritabilidade, e muitas vezes acontece dessa agressividade passar para o ato, e quando nós falamos de passar para o ato, acontece as agressões em si, as agressões físicas, psíquicas, que tanto acontecem, né? Os adultos não foram os únicos afetados por essa pandemia. As crianças e os jovens, embora não façam parte da faixa etária mais atingida por essa doença, também passaram por transformações, principalmente pelo fato de serem também transportadoras do vírus. E ensinar para uma criança a conscientização sobre a importância dos cuidados para evitar a disseminação do vírus não foi uma tarefa fácil. O Tiago, educador e professor, nos conta um pouquinho desse processo. Então, a coisa mais complicada é porque, assim, quanto menores os alunos, mais dificuldades eles têm com essa questão das tecnologias em si. Porque a gente estuda que a educação ela se dá por muitos sentidos. Então, diferente de nós adultos, que utilizamos muito da visão e da audição, a criança não. A criança ela vai precisar explorar o olfato, ver outros sentidos. E isso, por conta dessa questão da internet em si, das aulas serem todas online, isso fica um pouco mais difícil. Porque não tem como você encostar na criança, dar um abraço, fazer um carinho. Então a corrente, por exemplo, da pedagogia que eu acredito, é uma pedagogia que detém também questões do afeto. Então, por exemplo, não é só apenas através do meu falar que eu vou dar uma aula, mas um carinho, um cafuné, um estímulo, também faz parte da educação. E isso tudo fica impedido por conta dessa questão do distanciamento. A gente às vezes imagina que a escola é aquele local, né, aquele edifício e tudo, mas agora a escola ela tem que se transformar. Então não tem como o aluno se dirigir até lá. E aí vem um outro debate, que a escola é o espaço em si ou o espaço que você cria. Na cabeça de uma criança é muito difícil ela compreender que na casa dela, a mesa da cozinha, por exemplo, ou o quarto dela, virou o espaço-tempo que diz respeito a uma sala de aula. Então isso tem que ser muito bem trabalhado e as crianças têm dificuldade. Então é difícil também para os pais, para a família, para os professores, explicar para essa criança que agora o lar virou a escola. Porque na cabeça dele é até saudável ter essa distinção do que é a escola e do que é a casa. Porque a escola para as crianças é como se fosse um trabalho para nós adultos. Então imagina nós não termos a diferenciação do local de trabalho com a nossa casa, que é o local de descanso, que é o local de refazimento. Então nós temos aí também um grande problema nesse sentido. Os pais se tornam essenciais, por quê? Porque a criança ela necessita de um auxílio. E não é apenas um auxílio no sentido educacional, do explicar o dever, mas é um auxílio num sentido motivacional também, que diz respeito à ação do professor. Então você consegue, muito bem, tenta de novo, não desiste. Tudo isso faz parte também da ação educativa e pedagógica. Uma das coisas que a gente tem que desmistificar é que as crianças não conseguem entender as coisas. Então elas conseguem sim. Só que o processamento delas é diferente do nosso. Então vou dar o exemplo. A questão de piolho nas escolas. Muitas das vezes a gente tem extrema dificuldade de controlar piolho. E aí você fala assim, mas como? Por quê? Uma criança ela não tem muito bem a distinção de que se ela tá com piolho, ela não pode encostar no coleguinha e dar um abraço e passa shampoo, esse tipo de coisa. Então essa compreensão eles não vão ter.
É por isso que não é recomendado de forma alguma a volta às aulas. Porque, por exemplo, o que vai ter de menino mostrando a máscara pro outro, falando assim, ó, o tanto que a minha máscara é bacana, é do Batman, tá do Homem-Aranha, vamos trocar. E aí troca a máscara, e põe a mão na máscara, e põe máscara na mochila, e vai comer e divide o lanche. Essa compreensão eles não vão ter. Então a criança, ela vai observar, por exemplo, ao ir no mercado, ao brincar na rua, que as pessoas estão de máscara. E ela vai perguntar, porque as crianças questionam, tá de máscara por quê? Eu não posso dizer que é um Halloween, que é uma festa fantasia fora de época. Então eu tenho que explicar. Olha, há uma doença assim assada que está cometendo o mundo e etc. Então, em relação à pandemia, nós não devemos evitar de falar com as crianças. É lógico que medir as palavras, né, para não ficar uma situação desesperadora e etc. Mas comentar assim, olha, é por isso que não tá tendo aula, por isso que esse ano você não viu seus amigos, a previsão de voltar às aulas é só o ano que vem, é uma doença que se transmite assim, assim, assado, mas ao mesmo tempo não esperar que elas terão uma compreensão como do adulto. Então os alunos, eles fazem parte de um fragmento da comunidade escolar. E a escola, ela gira em torno de uma grande parte da sociedade. Então se eu voltar à escola, eu não volto só, por exemplo, quem está na escola. Mas eu volto também, às vezes, aquela tia do barzinho de frente à escola. Eu volto aquele tio do picolé que vai lá tentar fazer um dinheiro à frente à escola. Eu volto o rapaz da van que leva os alunos. Eu volto uma cantineira que vai ali produzir a alimentação. E essas pessoas, muitas das vezes, são da faixa de risco do coronavírus. A escola é uma comunidade escolar que movimenta aquilo. As aulas presenciais, então, ficaram paradas durante a pandemia. As pessoas que antes iam até a empresa passaram a trabalhar de casa. Assim, foi preciso utilizar mais a tecnologia. As pessoas passaram a adquirir câmeras, computadores melhores, para que pudessem exercer seu trabalho dentro dos seus lares. Até mesmo os encontros passaram a ser cada vez mais virtuais. Esse contato virtual tem seu lado positivo, aproxima as pessoas virtualmente e facilita as ações. Mas também tem suas consequências, que nem sempre são boas para as relações pessoais. Na minha parte profissional, eu ter que dominar um pouquinho mais a tecnologia. Então, hoje nós somos sujeitos de multiplataformas. E eu tenho que saber lidar com o Meet, com o Zoom, coisa que antes não tinham. Eu tenho que estar usando o tempo todo, né, a maioria para dar aula, que eu também sou professor universitário, eu tenho que estar o tempo todo com fone de ouvido. Antes, fone de ouvido era só para ouvir música, lembra-se? Né? Agora, fone de ouvido é um instrumento de trabalho. Câmeras, a questão do áudio, tudo isso, né? E esse aparelho que está na nossa frente. Então, a tecnologia, essa questão atual, fez com que nós olhássemos a tecnologia numa ordem não de escolha por desejo, mas por necessidade. E uma outra coisa que mudou muito é que o atendimento hoje ele pode ser virtual, como está sendo a nossa entrevista. E nesse sentido, é possível estar atendendo pessoas não da minha micro-região, mas eu estar atendendo pessoas da macro-região. É possível você fazer isso agora que antes não era. Quanto mais evoluída a tecnologia, mais coloca o sujeito numa posição de retração. Retração real, porque no seu imaginário ele tem encontros, vamos dizer, virtuais com um monte de gente. Tanto é que há uma ilusão aí. É a ilusão de que eu estou com outro, mas estou virtualmente. É um problema, porque eu tenho um posicionamento em relação ao virtual, mas quando eu vou para o real, não é a mesma coisa. Então pode acontecer que quando, né, você tem essa autorização para estar, né, voltando, você vai ter que abandonar a tecnologia. A tecnologia, você sabe que está entrando num ponto mais perigoso, que é a questão de uma realidade paralela, como se fosse um holograma. E eu trago o outro na minha presença onde o outro não está. Isso pode ter consequências, vamos dizer assim, maiores na estrutura psíquica, porque algumas pessoas podem sim desenvolver quadros de esquizofrenias, mais do que nós estamos tendo até então. O que seria esquizofrenia? Impedir aquilo que eu falei lá atrás, esse contato com o outro. Eu preciso desse outro, inclusive de carne e osso, eu preciso dele, eu preciso ter esse encontro, né?
E de repente a tecnologia vai me trazendo coisas em que vai me afastando desse outro enquanto o outro de carne e osso. E vai chegar um momento de um excesso, que esse excesso faz com que aquilo que deveria ser normal passe a ser um comportamento diferenciado. Ou seja, vamos nos encontrar de forma real. Com as crianças o tempo todo em casa, para os pais também foi difícil lidar com essa tecnologia em relação aos seus filhos, principalmente com relação às aulas virtuais. Porque para os pais é importante estabelecer uma rotina. As crianças, quanto menores elas são, mais necessidades elas têm de uma rotina. E em casa isso é um pouco solto, dependendo da família. Porque o que dá a questão ali da rotina mesmo, né, daquela faixa do cotidiano pré-programada, é a escola. Ou seja, vamos imaginar que a criança está no turno da tarde. Você almoça até 12:30 porque você precisa ir para a escola. Agora, não tendo isso pré-estabelecido, ora ela almoça 12:00, ora almoça 1 da tarde, 1:30, ora nem almoça. E isso atrapalha não só na questão educacional, mas no desenvolvimento físico, o desenvolvimento corporal da própria criança. E, logicamente, uma criança que não está bem alimentada, que não está fazendo os exercícios corretamente, ela não vai conseguir ter um bom aprendizado. Então, tudo isso é essencial para que as famílias estejam atentas a essa questão da rotina, para que ele compreenda que naquele espaço-tempo ali é como se não estivesse em casa. É como se ele estivesse agora na sua responsabilidade escolar. Com a família inteira em lockdown e aumento do número de problemas familiares, as crianças também tiveram dificuldades para entender, porque na cabeça delas, uma discussão entre um pai e uma mãe não é vista sob a mesma perspectiva que nós adultos enxergamos. É preciso saber diferenciar que a minha relação conjugal, por exemplo, com o meu esposo, com a minha esposa, é diferente da relação que eu tenho de maternidade, paternidade, a relação que eu tenho enquanto avó, enquanto tio. Então a criança, ela nunca vai entender, por exemplo, que eu estou chateado com a minha esposa, porque ela está faltando com as obrigações dela de esposa comigo. A criança não entende isso. Ela vai olhar e vai pensar assim, minha mãe é maravilhosa, minha mãe é perfeita, porque na relação mãe e filho, ela não deixa faltar. Então, quando a gente começa a cruzar essas informações, a gente corre um risco muito grande de gerar na cabeça da criança um conflito. Por quê? Porque para ela é muito difícil, por exemplo, se eu vir e digo assim, seu pai não presta, sua mãe não presta, sua avó não é uma pessoa legal, seu irmão é horrível. Na cabeça dela, ela vai pensar assim, mas espera, eu gosto da minha avó, eu gosto da minha mãe, quem está com a razão? Eu gosto do meu pai, eu gosto da minha mãe, quem será que é o correto? E isso vai bagunçar porque não está numa área de aferição dela. Ela não está conseguindo avaliar, porque a relação dela de pai, a relação dela de filho para com o pai, tá boa. De filho para com a mãe, tá boa. É uma outra que está desgastada. Então, o que a gente recomenda, e isso é um consenso entre os psicólogos, os pedagogos, os pediatras, que assim, evitar esses conflitos familiares na presença da criança. Porque a criança ela não consegue entender. Outra coisa também que às vezes acaba acontecendo é a criança presenciar alguma cena de agressividade, ou então essa cena de agressividade se voltar contra ela. Então, quando ela olha alguém que é 2, 3 vezes o seu tamanho, que no caso é o adulto, enfurecido, gritando, batendo, isso gera um trauma muito grande nela. Por quê? Porque ela perde toda a sensação de segurança no local que seria o mais seguro para ela, que é na onde? Em casa. Então, evitar sempre essas discussões, esses conflitos em frente às crianças. O que é diferente de colocar a par das questões que estão em desajustes em casa. Mas aí não vai ser num clima de agressividade, num clima de confronto. É conversado. Em meio a tantos problemas, vários questionamentos surgem, como do tipo, o porquê estamos passando por essa situação? Qual a causa, motivo, razão, circunstância desta pandemia? A religião pode nos ajudar a responder essas questões, como também servir como um pilar, um afago para vários problemas que foram atenuados durante esta pandemia. Com o objetivo de entender um pouco dessas questões sob o aspecto religioso, nós conversamos com a Sônia Abraçante, presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, e ela nos contou um pouquinho das causas
sob a visão espírita desta pandemia e como lidar melhor com essa situação. O contato físico é extremamente importante, porque é através dele que nós vamos nos conhecendo, vamos nos aproximando como seres humanos. Nós fomos criados para viver em sociedade e juntos. Nós não fomos criados para viver em isolamento. Essa tentativa de isolar o homem, né, em nichos, muitas vezes cada um dentro da sua maneira de pensar a vida, ele não dá certo, porque vai contrário ao que Jesus nos ensinou, que nós deveríamos amar uns aos outros e, naturalmente, amando o próximo, nós precisamos nos aproximar do próximo. Nós todos somos pessoas, espíritos, que sempre vamos necessitar um do outro, vamos ter que aprender a amar, a caridade, a exercer o amor, a compaixão, a paciência, a tolerância. Isso só dentro de casa nós vamos exercer com os familiares, ou se morar sozinho, impossível. E para nós ascendermos espiritualmente, nós precisamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. Na vida moderna, as pessoas estavam muito no piloto automático, pode-se dizer. Não pensavam, evidente, muitas vezes, na sua forma de viver, realizando as suas tarefas, entra e sai de casa, cada um exercendo as suas atividades. Ao permanecerem todos juntos 24 horas por dia, as diferenças, evidentemente, das personalidades de cada um, elas aparecem de forma muito mais intensa, o que é também muito natural. Mas como somos espíritos dentro de um instituto doméstico, conforme nos ensina Emmanuel, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, geralmente, dentro do lar, nós temos ali os espíritos aos quais nós temos dívidas, são verdugos ou vítimas do passado, e também os verdadeiramente amigos, afetos de muitas existências. Com esta pandemia, nós fomos obrigados a conviver de forma mais intensa, que não deixa de ser também um teste para ver até que ponto nós somos capazes de suportar, qual é a nossa resiliência, qual é a nossa condição de entendimento real, uma vez que é necessário que todos nós aprendamos a amar. É realmente a base de tudo, de todo o universo, de todas as leis, é o amor. E tudo converge para esta necessidade. O outro lado da pandemia também fez ver, do ponto de vista de relação entre pais e filhos, aqueles que ainda têm filhos, crianças, trouxe uma proximidade muito importante. Há muitos pais, por exemplo, que nem chegam a ver seus filhos durante o dia, chegam tarde da noite por causa do trabalho. A mãe também, que às vezes umas trabalham, outras mais dentro de casa, foram obrigadas a permanecerem mais juntos, e isso foi benéfico na questão da aproximação, mas também um exercício para que nós aprendamos, inclusive, a educar melhor a nós mesmos para educar nossos filhos. O professor Tiago, que também é evangelizador espírita cristão, falou um pouco sobre esse aspecto da paternidade e também das questões espirituais da pandemia. Que nós estamos num período que, de fato, estamos descobrindo que não é tão simples assim ser pai e mãe de uma forma eficaz. Como assim? Vamos imaginar uma questão relacionada à graduação. Eu estudo, às vezes, ali 3 anos, 4, 5, 6 anos, para que eu tenha uma graduação, para que eu tenha o meu diploma. E eu posso mudar de profissão. Então, às vezes, eu, por exemplo, quero me tornar veterinário, eu posso fazer uma graduação e me tornar, então, um veterinário. Só que, por exemplo, eu não posso ter um filho e dar na minha cabeça que eu não vou ser pai, mas eu não consigo retirar de mim essa responsabilidade. Mas olha o quanto que é delicado.
eu estudo, às vezes, 4 anos para ser professor. E eu posso decidir não ser professor mais. Mas a gente não estuda para ser pai, para ser mãe. Então, a maioria das concepções que existem na Terra, e isso os espíritos que vão falar para nós, não são planejadas. E aí, todo mundo que tem amigo, tem pai, tem mãe, convive na sociedade, vai ver. Nossa, mas foi uma surpresa, foi um presente de Deus. E foi mesmo. Mas assim, e o preparo? Então, nós temos sorte que, dentre os animais, o ser humano é um dos que mais demora a gestação. Ou seja, os 9 meses, né? Porque é um tempo para a gente preparar. Agora, se fosse igual a outras espécies, 1 mês já nasceu, 3 semanas já nasceu, a gente ia passar um sufoco absurdo. Por quê? Porque não há tempo do preparo psicológico e moral para essa nova realidade. Então, o que o Emmanuel fala, por exemplo, no livro Vida e Sexo? Ele vai dizer para nós que chegará uma escola de pais e mães para a gente. Igual nós temos os institutos, por exemplo, que estudam matemática, que estudam química, física. Vai chegar para nós, do plano espiritual, um instituto que é como se fosse uma escola de pais e mães, onde você se matricula para estudar a arte de ser um pai, de ser uma mãe, porque não é simples. E agora, nesse período, estamos vendo isso ainda mais acentuado. Por quê? Porque às vezes tem um pai que está com 2, 3, às vezes um filho só, e fala, meu Deus, eu não consigo ficar com meu filho o dia todo. Eu tenho dificuldade de estar com ele. Agora eu reconheço mais o que é o trabalho de uma babá, o que é o trabalho de um professor, o que é o trabalho de um educador, às vezes, de um curso de inglês, de um curso de informática, o que é um trabalho de um professor ali que dá aulinha de futebol, de um professor da aula de balé, da música, porque os pais estão tendo a oportunidade de conviver com os filhos. E estão vendo que isso é difícil, que é uma tarefa delicada. A doutrina espírita trabalha muito com o conceito de provas e expiações através das reencarnações. Isto é, um espírito vive para sempre e entre várias encarnações ele passa por provas, que são uma espécie de teste para verificar se ele já conseguiu ascender determinado ensinamento na sua caminhada de evolução espiritual. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferece ensejo, de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, senão o domina o egoísmo. Assim, dentro desse contexto, a doutrina espírita acredita que a pandemia é uma consequência de uma transição planetária que nós estamos passando, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Está associada à mudança. Nós estamos em um período de transição planetária. Em relação ao universo, os mundos mudam. Mudam de forma muito natural. Nós vemos de mundos primitivos para mundos de provas e expiações. De mundos de provas e expiações para mundo de regeneração. De regeneração iremos para mundos felizes e de felizes para celestes ou divinos. Nós estamos numa transição para o mundo de regeneração, onde ainda há uma existência do mal, não há o predomínio do bem. Há um esforço para nós sairmos do mal, para que haja predominância do bem. No mundo de regeneração, nós teremos uma maior predominância do bem. Mas para isso acontecer, os espíritos aqui encarnados, eles têm que demonstrar através das suas ações individuais, não é coletivo. Cada um vendo dentro de si mesmo em que nível espiritual que ele está. Essa limpeza ocorre também por necessidade de espíritos que não desejam de forma nenhuma mudanças na sua condição moral, na sua condição espiritual. Naturalmente não é assim como nós imaginamos tão rapidamente, né, falando, mas isso é algo que acontece em outros planetas, cada um dentro das suas características, mas hoje nós estamos vivenciando isto. E a pandemia também modificou as relações interpessoais dentro do movimento espírita. Se antes as palestras, eventos e ações eram feitas fisicamente, agora são feitas virtualmente. E nesse aspecto, o jovem teve um papel importante. Ascendeu a outro lugar.
Para o jovem agora, tá até engraçado, porque foi um momento que ele pôde inverter um pouco os papéis. Então, um jovem que sempre foi, às vezes, visto como alguém que é arruaceiro, aborrecente, alguém que não tem muita utilidade, que só quer saber de festa e fazer bagunça e tal. Agora, nessa pandemia, ele teve um lugar de protagonismo. Por quê? Porque o principal modo de contato das pessoas é a tecnologia. E é o que o jovem domina. Então, por exemplo, quantas e quantos casos a gente não vê nesses últimos meses de jovens ensinando os professores a usarem plataformas. Aí você fala, mas espera, o professor não é o outro, mas é o jovem que está ensinando. E o jovem podendo ser notado por um conhecimento. As casas espíritas que investiram na questão do online, palestras online, grupo de estudos online, a maioria das pessoas que são lideranças do movimento espírita são pessoas mais velhas e elas penaram para poder adaptar a essa questão da tecnologia, essa questão online, né? E quem que teve que ajudar? Os jovens. Então foi um momento também de olhar a serventia do jovem que ali estava e que não estava muito bem sendo aproveitado. Isso é uma coisa muito produtiva, isso é uma coisa muito bacana. O jovem, ele também precisa de convivência com o meio social na juventude. Por quê? Porque é um momento de descoberta, é um momento de escolha. Então essa questão do isolamento para ele também é um pouco difícil. Tanto é que agora os que mais furam a quarentena são os jovens. Porque o jovem ele ainda está em todo aquele vigor físico, né? Do querer sair, do querer socializar, ter um contato, uma festinha. Diferente da pessoa que já é mais velha, que fala assim, não, estou cansado, gosto mais da minha casa, descansar, dormir. Então tem esse fator para o jovem que também pode causar a irritação. E aí a gente vê a questão da ansiedade. O Brasil é o país com o maior número de ansiosos no mundo. Então, o que acontece? Tudo isso se dá por conta dessa questão da tecnologia também. E a pandemia que frisou isso fica mais acentuado. Então, o uso do celular, computador e tudo. E afeta muito o jovem que está em todas essas questões das mudanças, né? Sejam elas hormonais, corporais, sentimentais, né? Tá tudo explodindo. E aí isso aumenta a ansiedade, que é saber, por exemplo, como que vai ser o ano que vem. Será que eu vou encontrar ou não meus amigos? Eu que estou prestes a fazer um Enem, uma prova, vai ter, não vai ter? Como que vai funcionar essa mudança aqui de escola? Será que os meus amigos estão bem, não estão? Então, todas essas perguntas geram essa carga de ansiedade muito grande. E aí é um momento que é uma chamada para a gente olhar a questão assim do sentimento, para ter esse cuidado conosco na parte emocional, principalmente com o jovem. Agora, nos últimos 20 anos, veio subindo assustadoramente o número de suicídio do jovem, principalmente por conta dessas questões apenas virtuais. Não ter um contato físico com alguém, não ter esse afago de perto, relações assim íntimas e relações duradouras. Então é tudo naquela geração Tinder que eles brincam, né? Que é aquele aplicativo que aí você passa, escolhe um, escolhe outro, mas não constitui relações duradouras e importantes na vida. Então quando vem um problema mesmo, você não sabe a quem recorrer, porque você tem muitas pessoas no seu ciclo de convívio social, mas você não tem aquelas para quem contar. Então tem essa contramão da tecnologia, que te possibilita ir muito longe, mas não te possibilita ir profundo dentro das relações que você tem. A Sônia Abraçante também comentou dos problemas associados à depressão sob a visão espírita. É necessário que tenhamos muita tranquilidade e não nos deixarmos levar pelo medo ou pelo pavor que nos leva à depressão, que é o pior, né? A depressão é que pode realmente nos trazer problemas muito graves. O Chico diz o seguinte sobre a questão da doença mental, da depressão, que os espíritos amigos que nos comunicam são unânimes em afirmar que essa taxa crescente de perturbação na atualidade corre do desequilíbrio existente
entre as nossas conquistas de ordem científica e o atraso dos nossos sentimentos. Nós somos levados muitas orientações científicas, fala sobre o Covid é isso, aconteceu isso, faça aquilo, o médico fala aquilo, outros, né, dão aquela cor um tanto quanto exagerada. Então, ele diz que tem um desequilíbrio muito grande na balança do cérebro com o coração. Se nós tivéssemos um desequilíbrio maior, nós não haveria esse estado de depressão entre muitos irmãos. Ele fala porque a dificuldade dessa perturbação, ela reside efetivamente em nós mesmos. Ela não reside nos outros. Ela nem não reside na pandemia propriamente dita, porque nós deveríamos saber como lidar. É um fenômeno que faz parte da nossa própria evolução, e se nós tivéssemos com mais amor no coração, com mais equilíbrio, não somente o intelecto, não somente o conhecimento intelectual, nós não cairíamos nessa depressão, não. E eu quero também deixar claro que em muitos casos que eu atendo no consultório, enquanto, né, psicanalista que sou, existem analisantes, pessoas, Guilherme, que nem sequer trazem a questão da pandemia. Então é tudo muito relativo. Tem pessoas que sofrem com isso e tem pessoas que vão falando da vida como se isso não acontecesse, não é por negação, mas para ele não faz nenhum tipo de abordagem problemática. A questão dele é outra. E qual seria a solução para esses casos de depressão sob o aspecto espírita? Nós precisamos orar, não esquecer de Deus, não esquecer de Jesus. Procurar fazer algo de bem para o próximo. A melhor forma de curar uma depressão é eu ver alguém que tem uma dor muito maior do que a minha. É só nós fazermos uma visita no Hospital do Câncer, por exemplo, as crianças doentes que trazem doenças terríveis, visitarmos os casebres, as casas mais tristes, onde falta tudo. Essa receita, uma vez ouvimos de próprio Chico. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, eles estão na Terra para nos ajudar, porque eles estudam sobre as doenças mentais, eles estudam sobre o relacionamento humano. Às vezes nós achamos que estamos fazendo certo, mas não temos uma orientação nem mesmo de uma religião. Religião ajuda extraordinariamente. A conversa que nos obriga muitas vezes a olhar para dentro de nós mesmos, que é o que a psicanálise faz, por exemplo, ela vai nos ajudar enormemente, porque nós passamos a nos conhecer. E isso é muito importante, tudo é válido. Nós temos que reinventar a vida, todos nós temos que reinventar a vida. Agora, tenhamos muito cuidado para que essa questão pandêmica, ela não legitime o pior das nossas neuroses. Ou seja, se eu tenho uma condição de culpabilização, porque o sujeito no mundo é isso, ele fica num campo da culpabilização. Hoje, com a pandemia, é um prato cheio. A culpabilização dele né, a pandemia vai legitimar a culpabilização. E, na realidade, nós não podemos perder esse viés da responsabilização e tocar a vida no apesar de. E torcermos para que a medicina, o campo médico, nos ofereça algumas coisas, como a questão da vacina. E sabemos que a vacina, ela vai conseguir administrar essa questão do vírus. Mas eu acho que nós vamos ter que conviver com esse vírus, a gente já convive com um monte de outros vírus. Como eu disse, no apesar de, a gente sempre buscar esse contato com o outro, esse contato real. Não vamos perder de vista esse contato real, de poder sentir o cheiro do outro, poder sentir o calor do outro, essa presença do outro, que o virtual, ele é apenas parcial. Tentemos criar estratégias, né, de bom convívio e bom relacionamento dentro de casa. Algumas alternativas são dar espaço para as pessoas, né, entender que cada um tem seu tempo, né, entender que as pessoas precisam de respeitar e de serem respeitadas, né, para que façam as suas tarefas de acordo com as suas capacidades. Outra estratégia é dar nome às emoções, é permitir que as pessoas falem sobre o que elas estão sentindo, sejam crianças, adultos, na idade que for,
que elas possam dizer sobre seus medos, sobre suas frustrações, sobre a raiva, né? Às vezes nós ficamos com tanto medo de falar sobre os assuntos que acabamos represando de alguma maneira e aquilo nos torna refém, né? Então, que nós possamos dar nome para essas emoções, é uma estratégia para melhorar o convívio. E por último, que nós possamos lembrar que não é fácil, né? Mas porque não é fácil não significa que é impossível. Então, que a gente possa sempre se lembrar de fazer o que é possível ser feito no momento. Então, se no momento o que é possível fazer é o básico, que façamos o básico, para que depois, quando nós estivermos com mais força, com mais segurança, nós possamos nos dedicar mais e mais para melhorar essas relações. Antes estávamos isolados, mesmo em conjunto, cada um pensando em si próprio e em suas dificuldades. Com a pandemia, foi necessário aprender a viver de outro modo, deixar hábitos de lado, conviver com a pressão psicológica, com a doença, com as aproximações de pessoas que antes eram nossos desafetos. Expôs nossa fraqueza perante ao mundo moderno. Mas a pandemia também nos deu a oportunidade de se reinventar. Foram sempre nos momentos de dificuldade que a raça humana deu grandes saltos de evolução. A pandemia nos deu a oportunidade de sermos fortes e nos adaptar a novos estilos de vida, a romper tradições ultrapassadas, a olhar mais para o próximo, a entender as dificuldades do outro e a nos reconciliar, nos ajudar acima de tudo. A vacinação vai ser finalizada, mas o mundo não pode voltar ao que era antes. Talvez seja esse o grande recado do universo para os seres humanos. Em fraternidade, juntos, se entendendo, somos maiores e melhores. Que possamos pôr em prática tudo aquilo que de bom aprendemos nesse período. Já dizia Chico, por maior que seja a dificuldade, jamais desanime. O nosso pior momento da vida é sempre o momento de melhorar.